Olá, estamos começando mais uma aula de Sociologia e na verdade essa aula de Sociologia é uma continuidade da aula que a gente estava fazendo dentro da sala, né? Na verdade a gente está continuando a aula, parte da aula é em sala, né? Em sala remota, em sala via live, e a outra parte é a aula gravada que a gente está subindo aqui na plataforma do YouTube. E nós tínhamos parado a aula na aula de Sociologia, né? A gente tinha parado a aula colocando a música do Engenheiros do Havaí, né, e discutindo, né, falando um pouco sobre a letra da música, né, que falava aí, né, sobre uma banda numa propaganda de refrigerantes, né. Então a gente estava falando aí sobre a juventude, sobre a cultura pop e assim por diante. E a gente ia entrar, né, quando a gente passou aí pela música do Engenheiros, né, e pela banda tal, né, que faz a referência sobre uma banda numa propaganda de refrigerante, tá certo? E eu tinha dito que estava sendo levado em consideração naquele momento, né? Estava sendo considerado, tá certo? A questão da juventude, tá? Que é, né, ligada a uma cultura pop. A juventude que está ligada a uma cultura pop. Só para vocês entenderem o que seria uma cultura pop hoje, o sertanejo universitário, tanto que eu coloquei aqui do lado uma imagem, o sertanejo universitário hoje, eu poderia caracterizar ele como algo relacionado a essa cultura pop. Então hoje o sertanejo universitário estaria correlacionado a essa cultura pop. As grandes massas estão ouvindo, há uma grande quantidade de pessoas que estão ouvindo e a juventude aderiu agora ao sertanejo universitário. Na verdade, eu poderia dizer o seguinte, que não é só o sertanejo universitário que a juventude aderiu também ao funk. Eu não estou fazendo aqui um juízo de valor sobre os dois gêneros musicais, o sertanejo, esse chamado sertanejo universitário, que é diferente, por exemplo, do sertanejo raiz, são, né, pegadas completamente diferentes, tá? Então não é um juízo de valor sobre o que se toca no sertanejo universitário, mas sim o que nós estaríamos considerando como a cultura pop da atualidade. Então a cultura pop da atualidade seria o sertanejo universitário e o funk. Só para efeito de comparação, para vocês entenderem, quando eu estava ali na faixa dos 20 anos de idade, o que era pop para mim naquela época era o rock nacional. Então, pop para mim naquela época era o rock nacional, né? E em outros momentos vieram outros ritmos musicais que foram considerados pop, né? O axé foi considerado durante um tempo uma música pop, né? E agora o sertanejo universitário está sendo considerado uma música pop. O pagode foi considerado uma música pop, ou seja, fazia parte da grande massa ouvindo aquilo ali e abraçado principalmente pela juventude. Então a juventude abraçando em larga escala essa cultura dita pop. Essa cultura, por sua vez, tá? Uma invenção, tá? Então cultura pop, né? Uma invenção da chamada indústria cultural, ela é usada pela propaganda que vincula desculpe, gente, que a vincula a um dos conceitos mais valorizados pela sociedade de massa, tá? Então, na verdade, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: essa cultura pop, ela opõe o novo ao velho, o presente ao futuro e ao passado, o que é considerado moderno, obsoleto e ultrapassado, com um juízo de valor que fica extremamente desfavorável a tudo que não representa a novidade, a tudo que não representa o jovem. Então, na verdade, a cultura pop estaria ligada a tudo que é novo, a tudo que é moderno, a tudo que é dinâmico. Então, na verdade, isso é uma invenção, né? Isso é uma invenção para mostrar, por exemplo, olha, o sertanejo universitário está na crista da onda da juventude, né? A juventude é que está abraçando o sertanejo universitário. E aí a gente liga a juventude a uma coisa legal, uma coisa bacana. Isso aqui é uma coisa criada, é lógico que é uma invenção criada, porque você também cria a impressão que a fase mais legal da vida, a fase mais bacana da vida é a juventude. Porque a juventude ela representa vigor, porque a juventude ela representa
novidade, porque a juventude representa, vamos dizer assim, uma coisa bonita, né? O jovem representa a beleza. Bom, aí a gente tem que avaliar o seguinte, todo jovem é bonito? Todo adulto é bonito? Todo idoso é feio? Hã? Essa é a primeira avaliação. Todo jovem é bonito? Todo idoso é feio? Isso está completamente fora da órbita. Não é uma verdade. A gente não tem como verdade que todo jovem é bonito e que todo idoso é feio. Né? Não, isso não é uma verdade. Ah, todo jovem é muito cheio de vontade. Também não é verdade. Você tem pessoas que são mais velhas, que são idosas, que são muito cheias de vontade. Então essa ideia da gente ligar o jovem a tudo que é bacana e a tudo que é bom, e por exemplo, o idoso a tudo que não seria bom, na verdade é uma criação. Na verdade isso acaba sendo uma criação, não representa uma realidade, não é uma realidade, isso é uma questão criada. Então isso é criado para você o quê? Tá consumindo o novo, tá sempre consumindo o novo e associando esse consumo do novo ao jovem, que seria algo belo. Meu querido, a gente associa primeiro o jovem ao belo, que não é uma verdade, né? Não é uma verdade. Volto a insistir, nem todo jovem é belo e nem todo idoso é feio. Isso não é uma regra, não é uma regra, tá? Cada fase da vida tem a sua importância. Durante a juventude, durante a infância há uma importância, durante a juventude há uma importância, durante a fase adulta há uma importância, durante a fase idosa há uma importância. O importante é que a gente consiga viver a vida sempre de forma muito plena, por exemplo, com muita saúde, com muita disposição. Isso é o que é importante. Agora, é óbvio que as fases vão mudando. Vou fazer aqui uma comparação. Quando você é jovem, que você teria todo esse vigor que é vendido pela indústria e que, obviamente, representa o vigor da juventude, você, por exemplo, não tem a questão financeira definida. Então, a juventude te dá o vigor, mas não te dá a questão financeira. A fase adulta, ela te dá a questão financeira e parte do vigor, mas lembre-se, como está junto com a questão financeira, você está amarrado trabalhando. Ou seja, você está lá envolvido com o trabalho. Então, você tem o seu tempo, você está envolvida com o trabalho. E quando você está mais velho, vamos imaginar você lá numa fase mais de idade avançada, tá certo? Você pode, por exemplo, estar aposentado, ter uma situação financeira boa, mas de repente você já não tem mais o mesmo vigor. Então, se a gente for analisar, toda fase tem o seu lado ruim, né? A juventude também tem o seu lado ruim. Eu não tenho dinheiro quando eu sou jovem, tá? Quando eu sou adulto, eu tenho disposição e dinheiro, mas eu não tenho tempo para poder gastar e fazer tudo isso aí. E quando eu sou velho, eu não tenho mais a disposição. Então, é muito relativo. A verdade é que a indústria cultural cria essa terminologia, que o novo é muito bacana, para você não parar de consumir isso a todo momento. É uma forma de deixar você envolvido para que você fique consumindo o tempo inteiro. E pior, às vezes menosprezando o que é velho. O que é velho não tem que ser menosprezado, o que é jovem não tem que ser menosprezado, o que é da fase adulta não tem que ser menosprezado. O que a gente tem que entender é que cada fase tem a sua beleza, cada fase tem o seu momento de construção e a gente tem que saber fazer a interpretação disso. Não fazer uma avaliação segundo um segmento industrial, como é o caso da indústria cultural, que nos leva a pensar dessa maneira. Tudo bem, gente? Eu faço essa análise, esse ponto da aula com vocês e deixo para a próxima aula para a gente continuar as nossas análises. Valeu, obrigado, até mais.